cuidar da sua segurança, a equipe da Vale está ali dia após dia, trabalhando por uma mineração mais segura e sustentável. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Quer saber mais? Então você pode acessar vale.com/Nova Lima. Vale.com/Nova Lima, 11h45 em Belo Horizonte. Vamos falar da vitória do Atlético também, para cima do Ceará. Eu falei aqui separando bem os polos, né? Que foi uma vitória imensa diante das circunstâncias, né? Imensa, gigante. Porque eu vou te dizer, um time que não perdi em casa. Não perdi em casa, 50 mil pessoas no Castelão, muito bem ajustado, o Ceará do Léo Condé, muito bem bom, ajustado. Léo, muito ousado o Cuca, hein? Antes do jogo eu tava saindo para Belo Horizonte ontem, e eu recebi uma informação de que ele sentaria o Hulk. Ó, ele vai sentar o Hulk. Aí eu falei, mas é algum problema físico? Cara, não sei, vai sentar o Hulk. E aí, sentou o Hulk. Depois explicou o que ele quis, explicou que o Hulk obviamente não achou bom, sustentou o placar. No segundo tempo o Atlético de fato melhorou, deu mais qualidade e o Atlético melhorou. O Atlético também conseguiu vencer o jogo, e por isso eu trato, diante do jogo, do péssimo jogo de quinta, dos erros cometidos pelo Cuca, se ele tenta uma estratégia na quinta e não funciona, ele chega, assume, todo mundo viu que não funcionou, que ele arrumou uma loucura no segundo tempo na quinta-feira. Muito bagunçado. Ontem ele mexeu, ele sentou o Hulk, ele povoou mais o meio-campo, ele tentou segurar ali o primeiro tempo, ou um empate ou uma vitória parcial, para no segundo tempo ele ter mais qualidade e um Hulk mais inteiro, e acabou de fato acontecendo. O Atlético foi melhor no segundo tempo e trouxe os 3 pontos. O que é uma discussão sempre que a gente tem aqui? Desempenho ou resultado? É sempre uma questão que a gente sempre levanta aqui e geram bons debates. A gente já teve bons debates sobre isso. Na atual situação que o Atlético se encontra, resultado. O Thiago é um resultadista nato e ele sempre toma frente nessas discussões. Eu gostaria de aliar tudo, né? De ter o desempenho sempre me encanta mais, né? Eu gosto de ver o desempenho da equipe, principalmente quando a gente vê movimentações, estratégias dando certo, enfim, é uma longa conversa. Mas vamos lá, nos últimos 7 jogos, desde o jogo que o Atlético perdeu para o Santos, o Atlético tem 4 vitórias e 3 empates no Campeonato Brasileiro. Você olhando simplesmente isso, você fala assim, ok, 15, tá 21. ótimo. Em 21 possíveis, você conquistou 15. Tá ótimo. Mas o que tem preocupado o torcedor do Atlético é o baixo rendimento da equipe. Principalmente o coletivo. Poucas vezes a gente consegue ver coletivo num todo, a defesa jogando bem, o meio-campo jogando bem, o ataque jogando bem. A gente tem visto isso muito pouco no Atlético. Então essa é a cobrança do torcedor atleticano e a cobrança que a gente vem nos microfones fazer a respeito do Atlético. É o desempenho da equipe. Os números, realmente, o Atlético tem conseguido bons números. Acabamos de provar aqui, em 21 pontos, conseguir 15 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Tá ótimo. Mas é o desempenho que tem me incomodado bastante, e eu acho que ontem foi um jogo que o Cuca deu mais passos para trás, Valor, que a gente fica cobrando, a gente fala assim... Mas no bom sentido. É isso, no bom sentido, de pegar e falar assim, gente, não tá dando certo o modo que a gente joga ofensivamente, o meio campo não tá funcionando, a bola não tá chegando lá, vamos fazer o seguinte, vamos recuar, vamos colocar alguns passinhos pra trás aqui, vamos voltar um pouquinho pra gente pegar e conseguir fechar a casinha. Vamos jogar como time pequeno? Pode ser, não uso o termo de time pequeno, não, mas eu entendi. Retranquinha. Fechar a casinha. Reativo. A HG gosta muito desse termo, reativo. Ele gosta desse aqui, ó. Casinha. Eu gosto de casinha. Então, que feche e consiga os pontos. Não, mas esse é um outro personagem, depois eu te conto. Mas, enfim. Então, assim, o Atlético ontem conseguiu 3 pontos importantíssimos. Da mesma forma que falamos da vitória do Cruzeiro pra cima do Fortaleza, que jogar lá não é fácil. Jogar contra o Ceará, também em Fortaleza, não é fácil. E o time vinha de 5 jogos dentro do Campeonato Brasileiro e com... eram 5 jogos, 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Então isso também gera uma confiança maior à equipe adversária. E o Atlético precisa retomar a confiança. Coisa que eu tenho visto que o Atlético tem perdido ao longo da temporada. O Atlético começa o Campeonato Brasileiro muito confiante.
Aquele jogo do Grêmio, a gente via confiança. Perdeu, mas criou inúmeras possibilidades, dominou a equipe do Grêmio jogando fora de casa. Então, eu gosto de retomar aquele ponto que eu vejo que a questão de confiança e de encaixe do Atlético, ele foi se diluindo da primeira rodada para a 11ª. E pode ser que o jogo de ontem, com essa casinha fechada, pode retomar um pouco a confiança desses jogadores. Mas sabe uma coisa que eu achei ousado? Desculpa, viu, Valor? Uma coisa que eu achei muito ousado do Cuca é essa questão de sentar o Hulk, cara. Achei ousado. Porque, assim, convenhamos, aqui ninguém é bobo. Você tem muito mais chance de vencer um jogo tendo um cara com a qualidade que o Hulk tem em campo. Mas tem um porém. Diga. Você lembra que na semana passada a gente trouxe uma informação aqui que o GPS do Hulk indicava algo em torno de 15% a menos que os demais? Pô, cara, convenhamos, né? O Hulk é um cavalo, mas a idade chega para todo mundo e a queda de rendimento chega para todo mundo. É que ficava uma ideia de que que o Hulk tinha algum problma físico, né? Eu falava da lesão. Foi uma lesão na adutora ou no quadril? É no quadril, no movimento. E aí, como ele nega, mas nota-se claramente que não é o mesmo Hulk de outros momentos. Não é o Hulk do Campeonato Mineiro. Não é. O cara então, que arrastado o pós-lesão, no Mineiro. Pós-lesão. Só que aí veio a ideia de uma possível lesão, de uma queda física e de um problema de relacionamento. Aí o que eu fiz sábado? Poderia estar bebendo, tranquilo, né? Dando uma buzinada, mas tava lá final trabalhando, da Champions, né? Não, eu lá no lugar que eu tava assistindo e tal, o jogo e fazendo contato pra saber e tal. E aí mais cedo eu falei com 2 jogadores, e 2 jogadores aleatórios, cara. São 2 grandes amigos do elenco, não, 2 jogadores aleatórios. E perguntei, cara, aqui, tô ligando pra não ficar a mensagem no WhatsApp, apesar de que tem uma relação de confiança, só pra saber que Everton não tem nada de problema. Sessão de treino depois do jogo de quinta, normal, clima tranquilo e tal, não tem problema de relacionamento. Pode cravar o que eu tô te dizendo aí. Aí um deles disse pra mim assim: você tem outras fontes no clube? Pergunta pra outras pessoas, sai do campo dos jogadores e pergunta pra alguém que acompanha treino aqui pra ver como é que tá o clima. Entre jogadores e Cuca e jogadores e tal. Só que aí quando o Cuca senta o Hulk ontem, aí eu comecei a receber no meu Instagram, você falou que não tinha problema, olha aí, sentou o Hulk. Cara, não foi por causa de relacionamento. Foi estratégia. É que as pessoas não estão acostumadas a conceber esse tipo de coisa, entendeu? Eu só acho ousado. Principalmente o torcedor atleticano olha para um cara igual o Hulk, acha que ele tem que estar jogo sim, jogo também, 90, 90. Talvez, não dá, gente. Se isso não tivesse sido feito com o próprio Hulk, uma administração melhor, ele pudesse estar com mais fôlego, com mais saúde. Apesar dele ser um super atleta fora de campo, mas alguns fatores, não tem jeito. O tempo passa, tá? Tem uma situação também de um time mais desencaixado, faz com que os jogadores se desgastem mais fisicamente, em um time que, pra mim, eu falo isso, o Atlético tem se mostrado, não no jogo de ontem. O jogo de ontem eu não consegui acompanhar nada por conta da incompatibilidade de horários, mas times mais desencaixados, chamei a atenção do quanto que o Hulk tem corrido em vão neste Atlético, e isso acaba gerando desgaste também. Então, isso, você pode ter um Hulk muito mais saudável daqui até o final da temporada, administrando melhor este jogador, que é fundamental pro Atlético. E eu acho que em jogos do Atlético fora de casa, a gente vai ver mais vezes o Hulk no segundo tempo. Pode ser que aconteça. Talvez em casa não, mas... Pode ser que aconteça. E outra coisa, como ele lida com isso? Um Hulk mais como um 10... A minha pergunta é só essa. O Hulk mais como um 10 do que como qualquer outra função dentro do jogo. Tudo bem, mas como o Hulk lida com isso? O Hulk entende? Você viu que ontem, depois, na coletiva, o Cuca disse que ele não acha bom, ele não ficou feliz, mas paciência. Mas é assim. Eu tava acompanhando o jogo do Cruzeiro. Me dá o Hulk aí, me dá o Hulk falando depois do jogo aí, inclusive falando para o Breno Galante sobre essa questão de ter ficado no banco. Quando a gente tem obrigação, né, de triunfar em casa, de ganhar um jogo contra o Cinciano, e